Fala pessoal, o GM Evandro aqui, bora para o nosso episódio de hoje da saga na busca do top 3 do mundo de partidas rápidas aqui no chess.com, as partidas de 10 minutos. Estamos aí com o nosso rating de 2.810, rating máximo que chegamos até aqui. E aí, será que conseguimos subir ainda mais esse rating? Bora lá, bora ver, eu vou lançar o desafio então para uma partida de 10 minutos, vamos ajustar aqui o intervalo. E beleza, o desafio já está lançado, o adversário tem que ter pelo menos 2.410 de rating para jogar. Vamos ver quem enfrentaremos hoje. E depois a gente dá aquele confere para ver como é que está o ranking global, o ranking do Brasil também. Vamos lá, temos aí um adversário, carinha da Polônia, que tem aí seus 2.490 de rating. Vamos começar jogando o nosso E4. Ele veio aí com uma francesinha. E aí, qual variante escolher contra a francesa, hein? Vamos jogar a variante do avanço, vamos jogar a variante clássica. Eu vou jogar a variante clássica hoje. Vamos jogar com cavalo C3, simplesmente defendendo aí esse peão de E4. E agora vamos aguardar ver qual variante que ele vai escolher. Ele pode jogar bispo B4, que é o Winauer, pode jogar cavalo F6. Ele jogou uma que eu não esperava, cavalo C6 aqui. Isso aqui é bem menos usual numa defesa francesa. Mas é possível, né? Hoje em dia tudo é possível no xadrez. Dá para jogar basicamente todo tipo de posição, mas esse lance é um tanto diferente assim para uma francesa, né? Bom, e agora ele veio com o cavalo F6, que eu posso jogar E5, ele vai jogar cavalo D7, ele quer quebrar depois com F6. Essa é a ideia dele. Eu vou jogar bispo G5, cravando aí o cavalo de F6. E aí ele tem a opção ou de tomar em E4 ou até mesmo jogar o bispo E7. Né? Que depois de bispo E7, E5, cavalo D7, eu posso trocar, dama toma. Temos aí essa possibilidade. Qual seria a melhor forma de jogar essa posição, hein? Estamos aí numa posição nova. Eu lembro de ter visto isso alguma vez, mas é uma posição que eu nunca dei muita atenção, para ser bem sincero. Posso jogar E5, contra cavalo D7 eu troco e bispo B5. Porque eu tenho que sempre estar preparado para o F6 dele. Eu acho que colocar o bispo em B5 é algo que vai fazer bastante sentido. Vamos lá, eu vou jogar E5. E ele vem com o cavalo para E4. Eu estava esperando o cavalo D7. Esse aí já me surpreendeu um pouco, esse lance. Eu tenho a opção agora de bispo E7, dama E7. Eu tenho que ficar de olho num dama B4 que ele pode tentar. Bispo E7, dama E7. Vamos pensar nisso daqui, né? Se vale a pena. Tomar em E7 parece muito natural de se fazer, mas precisa ver essa sequência de lances. Porque bispo E7, dama E7, bispo D3, se ele jogar dama B4, eu roco. Aí toma em C3, BC3, dama C3. Ele ganha um peão. Eu tenho compensação por esse peão? Talvez eu tenha compensação. E cavalo E4, e bispo E7, bispo E7, A3. Muito passivo, né? Mas é uma possibilidade. Mas parece muito passivo. O F6 dele vai chegar já. Cara, interessante o jeito que ele tá jogando, né? Eu não sei exatamente ainda como reagir contra essa abertura que ele escolheu. E se eu voltar meu bispo para E3, ele vai vir com bispo B4. Eu não ganhei nada com isso, né? Bom, acho que bispo E7 é um lance que eu tenho que fazer. Trocar esses bispos. Mas agora eu não sei exatamente ainda como que eu vou responder o dama E7. Eu preciso encontrar ainda o caminho contra esse dama E7. Porque A3, roque, bispo B5, F6. Toma, toma, roque. Eu posso jogar o A3, mas é aquele lance que eu não quero fazer, pois
tem uma chance de ser passivo demais, né? E bispo D3, dama B4. A3 daí. Se tomar em C3, toma em B4. Se toma em D1, e D1 tá caindo em B4. Dama E7, bispo D3, A3. Cavalo C3. Seria um problema. Caramba, não sei ainda. Mas ele tá pensando aí. Achei que ele fosse jogar dama E7 ao toque. Ele pensou bastante para fazer o dama E7. Mas agora eu tenho que definir o que eu vou fazer de verdade. Bispo D3, dama B4. A3, cavalo C3. Bispo toma. Esse roque, cavalo C3, BC3, torre B1. Vamos lá, vou jogar bispo D3. Eu não posso ficar gastando tanto tempo. É melhor eu sacrificar o peão logo, eu sair jogando essa posição, do que ficar gastando tanto tempo assim. Bom, dama B4 é um lance crítico. A princípio eu tô jogando roque contra isso, sacrificando esse peão. Espero ter algum tipo de compensação. Mas, para ser sincero, não tá tão claro isso. Pô, ele me ajudou bastante com esse último lance. Ainda que ele faça dama 3, eu vou ter alguns lances aqui para jogar. Posso jogar simplesmente dama D2, né, na posição e cavalo A5. Bom, agora eu acho que ele já tá indo para o caminho errado já. Pelo menos essa é a minha impressão, né? Que dama B4 parecia ser bem mais crítico. A não ser que ele queira jogar com C4, fechando tudo e... É uma ideia, vai. É uma ideia. Se eu jogar tomando em C5, dama C5, cavalo D4. Posso pensar, às vezes até mesmo em A4 pode ser uma possibilidade. A4, C4, bispo E2, né? Porque eu tô pensando aqui, torre E1, C4, bispo F1, dama A3. Fica um pouquinho desagradável isso, ficar tendo que defender. Por isso que eu tô pensando nessa ideia de fazer um A4. Para impedir a entrada da dama em A3. E a outra possibilidade que eu pensei de tomar era para não ter nada disso e eu ter a casa D4 para o cavalo. Tudo bem que eu fico um peão muito fraco em C3, mas às vezes dá para jogar assim esse tipo de posição. Mas ok, eu vou jogar A4 para não ter o dama A3. Se jogar C4, beleza, eu puxo o bispo para E2 e a diferença é que ele não consegue invadir com a dama por aqui. E se ele não jogar, eu vou melhorar a posição com torre 1, sigo melhorando as minhas peças. Bom, agora acho que é o momento de parar de refletir tanto assim, né? Teve alguns lances aqui que eu gastei mais de um minuto. Vou dar uma acelerada aqui, até jogar mais impreciso, mas não é uma partida pensada, né? Quando a gente está jogando 10 minutos, tem que lembrar que isso aqui está muito mais próximo do Blitz do que de um xadrez pensado, né? Então não dá para ficar, né, refletindo tanto assim sobre a posição, né? Jogar a torre 1, né? Aquele momento de dar uma acelerada, tentando inibir aí o F6 dele, porque ele quer fazer esse F6 em algum momento.
Ele faz bispo D7, acredito que agora a dama D2 faz sentido para desenvolver a dama. Eu quero começar a puxar aqui H4, H5. De repente passar a torre, torre E3, pode ser uma ideia. Pensando até em tomar em C5, dama C5, cavalo D4. E aí se torre C8, torre E3. Torre E3. Se eu jogar torre E3 direto, ele vai jogar torre E3 direto, vai deixar um pouquinho mais flexível. É que eu fico pensando nesse C4, se vai ser bom ou não. É que ele fecha toda a posição, ele não tem mais contra-jogo pela coluna C, né? Tudo bem que ele mata um pouco o meu bispo. É que ele tem um plano de jogar, por exemplo, C4, bispo F1, dama E8, e ir lá buscar o peão de A4. Mas é uma estratégia um pouco arriscada essa, né? Porque por mais que ele consiga ganhar esse peão, agora eu vou atacar na ala do rei. Então, ele pode tentar fazer isso, mas eu acredito que tem seus riscos aí. Bom, ele veio com o cavalo para C6, ele voltou o cavalo. E aqui o ideal é que eu conseguisse passar essa torre para G3. Se eu consigo fazer isso, a minha posição ela passa a ficar bem interessante. Tá, eu vou jogar um lance que vai parecer um pouco estranho, D tomar C5, porque ele estraga a minha estrutura de peões. Mas, por outro lado, depois de dama tomar C5, eu posso fazer cavalo D4. E se cavalo D4 CD4, ele não pode tomar em D4, eu tenho bispo H7. E aí, no que eu colocar esse cavalo em D4, eu tenho a passagem da torre. Bom, ele já tomou uma decisão drástica aqui, fez F5. Se eu tomar, ele toma de torre em F6. E ele tá querendo. Ele tá querendo criar contra-jogo por aqui, né? E aí, tomar ou não tomar? O tempo tá passando. Vou jogar esse. Não quis tomar, não, para não ativar as torres, senão ficaria um jogo tão fácil para ele, né? Eu tomo, ele joga a torre F6, depois dobra as torres. Parecia muito fácil para ele jogar, por isso que eu não quis fazer isso. E agora eu tenho aquela passagem, mas eu preciso definir algumas coisas aqui primeiro, né? Caramba, meu tempo lá vai passando, a minha gestão do tempo ela anda bem ruim nos últimos vídeos. Não sei se tá bom. Eu quero só equilibrar o tempo agora. Ele tá com 1 minuto e meio de diferença. Preciso primeiro ajustar isso aqui. Hum, e eu tô pensando ainda. Caramba, não para de pensar, Evandro. Vou jogar esse. Foi uma decisão bem ruim essa aqui, né? Agora, deixa eu tentar consertar isso, porque umas decisões estranhas. Ele poderia ter tomado em D4 já, o que parecia bom para ele. Se eu tomar de bispo, o peão toma. Nossa, tá impossível o tempo hoje, hein? Eu falo que eu vou jogar rápido e fico pensando. Ele pode tomar em D4 e dessa vez eu não vou ter muita compensação aqui, não. Várias decisões erradas. Eu vou só jogar rápido daqui pra frente, que eu tô pensando e não tô
conseguindo ainda tomar boas decisões no fim, né? Tomando umas decisões meio suspeitas aqui. A posição não tá melhorando tanto. Jogar esse, passar essa torre. Nada bom. Para onde essa posição tá caminhando. Jogar torre G4. Aceitou ir para F4. Mas sim, não tá legal, né? Não tá nada legal isso aqui. Eu tenho que tomar cuidado porque eu não posso também largar esse peão de C. Sempre que eu tomar em F4, eu tô meio que ajudando ele, porque ele tá conseguindo simplificar no fim, tomando em C2. Então, para conseguir tomar em F4, eu preciso primeiro defender esse peão de C. Ou expulsar esse bispo de A4, jogar um torre A1, jogar alguma coisa assim. Bom, pelo menos ele gastou tempo agora e a gente consegue equilibrar um pouquinho mais os tempos. Se eu conseguir complicar um pouco a partida, complicar aqui na ala do rei, podemos ter alguma esperança, né? Caramba, que decisão estranha dele, né? Porque agora o rei dele fica muito aberto com isso. Deixa eu atacar esse bispo primeiro. Ele tá querendo jogar esse bispo H5, né? Vamos tomar. Caramba, ele tem um dama H... Ah, não, dama H4 eu tomei... eu tomei um susto aqui. Eu achei que ele tinha dama H4. No fim ainda a coisa saiu bem aqui, né? A coisa caminhou bem, sobrou um peão na brincadeira. Vamos tentar ir pelo outro lado, que eu quero pressionar o peão de E6 ou passar um peão. Que o meu plano ele vai ser chegar aqui com F5 agora. Eu posso até simplificar. Eu posso simplificar isso aqui. E agora fica mais fácil de progredir. Deixar tudo em casa preta. Eu posso até mesmo voltar com o rei para pressionar o peão ali do outro lado. Eu vou fazer isso. Eu vou voltar com o rei. Porque agora chega no momento que ele está praticamente em Zug. E aí eu vou ganhar esse final de bispos. Não sei exatamente ainda como que eu ganho o final, mas vamos ganhar esse final. Porque aí eu consegui jogar rápido agora, eu vou colocar o bispo em F7, eu vou ameaçar E6, E7, E8 dama. E aí eu vou ganhar esse final aqui. Vou jogar esse. E6, E7. Jogar E6. E aí ele abandonou a partida.
Bom, a partida não foi muito bem jogada, eu acredito ali, que eu tomei umas decisões bem suspeitas no meio jogo, mas, no fim, acabamos levando mais essa, né? Nem sempre vamos jogar um xadrez tão bom assim, vai ter dias que vai ter que ser mais no braço aqui, né? E hoje foi desses dias, hein? Olha só, o cara mandou aqui. Ah, a galera fica torcendo aqui. Boa, muito fácil. O outro mandou, ganhou, hein? Quem diria? E olha que eu duvidei. É, teve um momento aqui que eu não sei, tava meio suspeito, né, gente? Se de repente você acompanha as minhas partidas aí, você vê ao vivo enquanto eu tô gravando, deixa aí nos comentários para eu saber. E vamos lá, né? Vamos fazer a revisão dessa bela obra que foi essa partida de hoje. Vamos lá, deixa eu primeiro ver a precisão disso aqui. Veremos o que o Stockfish diz. Bom, vamos lá, né? Não foi. Às vezes eu fico surpreso. Às vezes ele fala que é muito ruim, às vezes ele acha que é razoável. Essa, por exemplo, ele fala que foi 90,8 de precisão para mim, 85,4 para o meu adversário. Mas eu não gostei do jeito que eu joguei a partida. Além de jogar lento ali em muitos momentos, foram decisões que eu achei meio suspeitas. Mas vamos lá, vamos fazer a revisão dela. Bora começar com a revisão dessa partida. Antes de começar aqui, se de repente você está querendo melhorar no xadrez, já entra para a lista de espera da próxima turma de alunos da Chessflix nesse mês de janeiro. Né? Quem entrar nessa primeira turma do ano pode entrar ainda com o valor de 2025 e ainda receber uma série de bônus exclusivos. Então, se você quer aproveitar, já entra para a lista de espera. O link está na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado, beleza? E vamos lá, né? Vamos ver o que rolou. Ele começou jogando essa francesinha aí, com o cavalo C6, que, bom, o computador diz que é teórico aqui, mas já dá um 0,78 para as brancas. Aqui a gente já vê que é um valor meio duvidoso dessa variante. Ele jogou cavalo F6, pô, é tudo teórico isso aqui, segundo o computador. Mas é um teórico ruim, né? Porque a vantagem foi embora. Como que ele considera que isso é a melhor forma de jogar? E5 direto. E5 direto. Daí F6. E joga com cavalo F3 e bispo B5 muitas vezes. Tá. Pensando agora, eu acho que eu já joguei essa posição em torneio e eu joguei com E5. Pensando agora, tem grande chance de eu ter feito isso já. Bom, mas aí nessa veio... Eu joguei dessa forma, minha vantagem meio que veio embora. Então, aqui o lance que eu esperava era dama B4. E eu ia jogar sacrificando um peão. Dama B4, roque, cavalo C3, BC3, dama C3 e agora torre B1. O computador acha que tá ok, dá um 0,30 para as brancas. Segundo ele, eu tenho compensação aí pelo peão sacrificado. Eu sentia que podia ter alguma compensação, mas não era tão claro isso para mim. Mas sim, ele acha que tá compensado. É que o bispo é muito ruim, o cavalo tá mal colocado também. Mas ele não entrou nisso, ele jogou trocando em C3 direto, tomou e cavalo A5. Aqui eu sinto que é o plano errado, que esse cavalo vai ficar mal. Eu roquei. Pô, e agora o lance realmente era DC5. É um lance que é meio difícil de fazer esse DC5, né? Eu conheço o tema, já vi muitas partidas com esse tema de jogar o DC5, mas ainda assim não é uma decisão fácil, né? Porque depois de dama C5 esses peões ficam muito debilitados. Só que eu tenho essa casa agora e não tem problema o peão, eu posso jogar sacrificando o peão mesmo. São posições um pouco mais difíceis de compreender essas francesas que vão em C5, né? Que apesar de eu já ter estudado, ter visto muita coisa assim, eu sempre fico na dúvida ainda. E aí eu joguei A4 para evitar o dama 3, né? Aquela ideia de C4 e dama 3, que é um pouco pior. Jogou roque, torre 1, bispo D7, dama D2, H6, torre E3 é bom, é o lance, cavalo C6. E aí finalmente eu joguei o DC5, que tá certo. Em todas as posições ele falava para jogar o DC5, basicamente. E eu demorei bastante para acabar tomando essa decisão.
Bom, então até aqui jogamos bem a partida, né? Qual foi a besteira, então, né? Acho que foi mais pra frente. É aqui, talvez. A máquina fala pra tomar em F6. Torre por F6. E agora torre B1. Pressionando lá em B7. Se torre B8, C4. É interessante essa posição, hein? É, agora vai lutar contra esse centro que não tá muito legal. O bispo continua mal. É interessante o C4. Eu pensei vagamente ali no C4. Mas aí eu joguei esse, que já é um pouco pior. E bispo B5 e fui estragando a posição até que a vantagem foi embora. Agora já tá 0-0 e ele já começa a gostar das pretas. Joguei torre E1, voltei o bispo para D3. Esse interroga mesmo. Aqui eu tava numa indecisão tremenda e o tempo passando. Eu tava com 2 minutos e 30, ele com 4 minutos e 20. Eu não sabia se eu tomava de bispo em C6, que é o segundo lance, jogava torre G3. E aí o lance é H3, que nem passou pela minha cabeça. Eu acabei voltando esse bispo. E aí ele ganha um peão. Tô pior, né? Tô pior. Eu podia jogar rei H8 aqui e jogar isso. Mas aí ele interrogou de volta. Torre G4, que é ruim. Nossa, G5 dele é o lance. Ah, e eu mandei H4. Ele tinha bispo E8. Que agora se eu tomar em G5, ele toma em G5. E tá vindo bispo H5 prendendo a minha torre. Escapamos, hein? Escapamos dessa. Eu vi esse tema com a torre aqui na frente, a torre em F7. Torre F7 interroga 2. Aí eu tomei que é duvidoso ainda. Torre A1, aí eu fiquei melhor. G3 chega justo aqui. Porque ele tá com o plano de jogar torre G7 seguido de bispo H5 e prender minha torre. Só que aí o G3 ele chega. E aí a posição abre de um jeito que eu acabo ficando muito bem. E o finalzinho é o final dos sonhos de quem joga contra a francesa, que sobrou só o bispo mal, os peões em casas brancas, e ainda tem um peão a mais. Então, o final de bispos é muito sonho. Aí eu trouxe a torre de volta. E aqui eu fui buscar a troca das torres já para ficar fácil de jogar, porque eu tô numa posição onde eu tô com um peão a mais, eu tô ganho, mas eu tenho 1 minuto e 13, ele tem 1 minuto e 15, então com a presença das torres, ele ainda pode ter uns cheques, pode ter algum recurso. No momento que eu jogo isso, fica muito mais fácil de jogar de brancas, porque eu tô no final onde eu tô com um peão a mais, eu tenho o bispo bom contra um bispo mal, ele tem tudo em casa branca, e eu posso fazer vários lances fáceis, posso ir e voltar de um lado para o outro, e ele não tem tanto lance fácil assim de fazer. Então, do ponto de vista prático, é muito mais fácil ganhar o final de bispos, né? Trocar as torres acaba ajudando muito. E eu fui com o rei para um lado, voltei para o outro, e nessa ganhei bastante tempo já. E tá naquele final, né? Ele tem os peões em casas brancas. Cedo ou tarde eu jogo F5, né? Acabei jogando ali o F5. E é difícil ele defender as duas debilidades e ainda segurar o peão passado, né? Tá muito perdido. Aí eu fiquei indo e voltando até achar o bispo F7 e ganhamos. Bom, no fim não foi tão ruim assim a partida, né? Claro, teve um momento ali que eu dei uma vacilada, que a torre podia... Ele tinha o tema de deixar a torre presa, que também ele tinha que ver aquele tema, que não era tão óbvio assim, tanto que ele deixou passar. E ganhamos mais uma, né? 2.812 agora. E aí, como é que tá a nossa classificação depois disso? Vamos lá, dar aquele confere. Primeiro, classificação do Brasil, estamos ali em segundo, né? O Sup está com 2.817, eu venho na sequência com 2.812. Vamos aproximando aí aos pouquinhos. Depois vem Cricor e Diego na casa dos 2.700, sem muitas alterações desde do nosso último episódio. E se a gente vem aqui para o global, também sem muitas mudanças, né? Continuamos ali em sexto, tem ali 6 jogadores acima dos na casa dos 2.800. Aqui embaixo também sem muitas alterações. Bom, mas é isso aí então, galera. Subimos mais um pouquinho, né? A partida não foi daquelas, mas ganhamos, né? O importante é fazer o ponto e vamos ver o que acontece aí nos próximos episódios da série. Se você tá gostando, já deixa o seu like aí no vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever. Todos os dias tem vídeos novos por aqui. Vamos então encerrando e até a próxima.